bem-vindos de regresso amanhã CM. Já cá temos o professor Eugénio Leite, um aplauso para ele. Ora, muito bem, das clínicas Leite, oftalmologista das clínicas Leite. Muito bem. Entretanto, já estivemos aqui, não, a seu dono, neste caso a sua dona, Tia Maia, já esteve aqui a fazer um rastreio à nossa plateia. É verdade, porque vamos falar dos olhos, daquilo que os olhos dizem sobre a nossa saúde. E há coisas muito simples e eu queria saber o que é que se passava na nossa plateia. Mas também vamos falar com o professor Eugénio para saber, por exemplo, porque é que os olhos falam tanto sobre a nossa saúde? Bom dia. Falam porque são o reflexo. Há um conjunto de patologias que se refletem nos olhos. O olho tem uma vantagem em relação à generalidade dos órgãos, porque eu posso ver o interior do olho. Ou seja, o olho não se resume, pronto, é bonito, é feio, é verde, é não sei o quê, pronto, maravilha-nos, tudo bem, mas eu consigo, de uma maneira extremamente simples, visualizar o interior. E ao visualizar o interior, eu tenho acesso, digamos assim, a um conjunto de manifestações de doenças. E doenças graves, hipertensão arterial, diabetes, as doenças todas de tecido colagéneo, estamos aqui a falar de lúpus, dessas doenças todas, artrites reumatoides, ou seja, eu consigo, através do interior do olho, ter uma percepção do estado de evolução da patologia. E aqui não vamos ter ilusões. Então, às vezes não é o olho que está doente, é o olho que está doente em consequência de outras... Numa manifestação de doenças sistémicas. Não é fonte da doença. Não é fonte da doença, exatamente. Há doenças que são próprias, são típicas do olho, exemplos graves, um glaucoma, uma catarata. Okay. Isto é do olho. Sim. Agora, é também, numa boa parte dos casos, manifestações de patologias que estão noutra parte do corpo. E temos aqui um sem número de manifestações que, na realidade, indiciam precisamente isso. Por exemplo, terçolhos permanentes. Terçolhos permanentes, o que é que isto quer dizer? Vamos esquematizar. Há um conjunto de glândulas que estão nas pálpebras, obviamente, e que vão inflamar, de uma maneira muito genérica. Sim. Agora, a patologia, estes processos inflamatórios podem não estar aqui. Atenção. E isto é apenas uma manifestação. É óbvio que incomoda e em determinadas alturas isto pode adquirir dimensões que vão perturbar a visão, mas pela dimensão, pelo edema, pelo inchaço. Agora, há pessoas que têm imensos pequeninos que vão tendo, isto é inestético, obviamente, pode ter algum incómodo, mas não coloca, atenção, não coloca em risco a visão. Muito bem. Pronto. E aqui... Mas portanto, se eu tiver um terçolho permanente, convém-me tratar porque é inestético, mas não tem problema nenhum com a minha visão. Não lhe vai roubar a visão, obviamente é aconselhável removê-lo, mas sobretudo é preciso perceber porque é que está, o que é que tem. Sim. É um meio ambiente onde a pessoa trabalha, pode ter processos que vão desencadear este tipo de situações, é uma parte hormonal, convém realmente ir à procura mas não é nada de risco para a visão. Se eu tiver um terçolho e for ter com o professor Eugénio, pode encaminhar-me para outro especialista. Normalmente, nós procuramos o apoio do médico, que eu acho que são peças essenciais na nossa saúde, que é o médico de família, o médico da família aqui. A pessoa realmente é a primeira pessoa que nos faz aqui um primeiro rastreio geral da pessoa. E é bom não minimizar este elemento da saúde, porque é uma peça essencial. Sem dúvida. Perda de sobrancelha, que não tem a ver diretamente com o olho, dentro do olho, mas está lá tão isto tem muitas vezes a ver com processos hormonais, com processos ligados... Mas a sobrancelha cai? Os pelozinhos vão caindo. Ai, os pelos! Vão perdendo. Mas depois há aqui todo um processo. Aqui, claramente, há que recorrer ao apoio ou da dermatologia ou do endocrinologista para perceber o que é que está em causa. Curiosamente, as pestanas que também caem, nós utilizamos um medicamento, isto não é para utilizar esse medicamento, Sim. Vamos frisar isto muito liminarmente, que utilizamos no tratamento do glaucoma, que é o vulgaríssimo latanoprost, charlatans, etc., que fazem crescer as pestanas, numa boa parte dos doentes. Portanto, a pessoa fica curada de uma coisa e ainda ganha pestanas. Vai ganhando a pestana, ou seja, não sai para todos, obviamente, porque há pessoas que não reagem a isto, mas isto pode acontecer. Esta perda de sobrancelha, disto que estamos a falar, não tem nada a ver com a alopécia? Pode ter a ver, pode, sim senhora. E aí voltamos ao stress, à Exatamente, idade. há um conjunto de outros fatores que vão ter que ser analisados. E nesse caso o doutor diz, olha, isto não é por isto assim, portanto não é uma causa oftalmológica, portanto aconselho a ir ao médico de família. Se não estiver em causa uma blefarite, um processo inflamatório das pestanas ou uma coisa desse tipo, que aí sim é uma causa tipicamente da área, então há que redirecionar. Portanto, vale sempre a pena, quando há qualquer problema com a visão,
ir a um oftalmologista, porque ou é da visão e o oftalmologista resolve, ou não é e é encaminhado e tem meio caminho andado para resolver. Temos A aqui mais um visão ponto, turva, a visão turva, isto acontece muitas vezes. Tirando o que há pouco dizia, e com bom humor, que efetivamente há fatores externos que podem... depois se tornam Festivos, internos, não é? festivos, Eles eram externos festivos. enquanto estava dentro da garrafa. A pessoa vê um bocadinho, fica com a visão um bocadinho turva. tirando isso. Tirando esse pormenor, Tirando esses pormenores. Não, a visão turva é algo que é uma situação de alerta. Ponto. É. Aqui não há margem para dúvidas. Pode estar aqui em causa desde uma simples catarata, que vai provocando a visão turva. Então, sim, a patologia grave, porque na prática, para eu ter visão turva, eu tenho que ter algo que vá perturbar, digamos, toda uma limpidez que existe entre o exterior e a retina. De onde? Doença de uma córnea, grave. Estamos a falar de um processo inflamatório intraocular dentro do olho, grave. A catarata, eu aí diria que é menos grave. Mas depois, se eu passar para trás do cristalino, para o interior, eu vou ter uma patologia do vítreo. Processos normalmente inflamatórios, hemorragias, grave. Se eu falar numa retina, numa mácula, estamos a falar, e já não estamos a falar do diabético, estamos a falar, por exemplo, de uma pessoa normalíssima que tem 60, 70 anos, uma degenerescência macular. Ou seja, eu tenho aqui uma sucessão de doenças que têm que ser clarificadas. Portanto, quando a visão está turva, não há que esperar muito tempo. Não. Se for um sintoma que se repete, rapidamente deve ir ao oftalmologista, Clarificar porque o a tempo situação. é decisivo. Pode ser ser claramente decisivo. E quem tem os olhos esbugalhados? Isso significa alguma coisa? Há aqui uma coisa que temos Tirando que... aquelas pessoas que vivem sempre em espantos, não é? Mas isso aí, pronto, E é o não. estado Sim, não é natural. essa. Mas que atenção, é assim, se a pessoa pode ser a sua fisionomia ser Sim, assim, não pacífico. é isso que eu estou Agora, a falar. se a pessoa, obviamente, de um momento para o outro, começa a ter uma situação dessas, claramente a grande causa está ligada a problemas da tiroide. E aqui há que rapidamente clarificar. Uma exoftalmia é uma situação, eu estou a ir para o processo para algo que é mais simples, porque podemos estar aqui a falar de tumores intra-órbita da órbita que vão empurrar o olho. A diferença aqui... O tumor pode empurrar a vista. Obviamente faz aqui uma pressão. digamos, essa pressão para sair. Há aqui que distinguir duas coisas. Estamos a falar de uma exoftalmia bilateral, eu diria, vamos mais pensar, ponderar numa parte hormonal. Se pelo contrário é monocular, atenção, porque aqui provavelmente estaremos a falar ou de um processo inflamatório, porque pode haver aqui um processo inflamatório interno que provoque, mas aí vamos ter dor. Quando não há dor, há sempre que pôr como causa um possível tumor. Sempre ouvi dizer que os olhos amarelos era fígado, era vesícula, essas coisas. Continua, não mudou? Não, o conceito não muda, porque efetivamente é uma questão. Estamos aqui a falar de um pigmento que aparece em excesso e que depois vai, digamos que um dos lugares onde vai aparecer é na conjuntiva. E isso efetivamente Também acontece nos bebés, não é? Exatamente. Isso tem a ver com maturidade, mas normalmente o que se faz aí é colocar o bebê apanhando um pouco mais de luz e isso rapidamente vai desaparecendo. Basicamente, é preciso que nós percebamos de uma vez por todas que ir ao oftalmologista não tem que ser só quando se sente realmente alguma coisa. Podemos fazer sempre consultas de rotina. Podemos e devemos. Ou seja, ao longo da vida há que fasear isto. Quando nós somos crianças, quando somos pequenos, há que preparar a visão para o futuro. E preparar significa detectar problemas, corrigir os problemas, desenvolver um processo. Estamos a falar de uma faixa etária que vai até aos 10, 11, 12 anos de idade. Porque a partir daí, a visão que conseguirmos ganhar neste período é aquela que vai continuar para o resto da vida. E depois temos que a manter naturalmente. E depois há que avaliar uma década de 20, de 30. Obviamente, eu estou a falar genericamente, há que ter cuidado com os acidentes, porque é a nossa fase mais louca. Sobre os acidentes falaremos noutra ocasião. É uma boa conversa. Nós arranjamos sempre forma de o trazer cá outra vez. Acidentes. Sem dúvida nenhuma. Professor Eugénio Leite, já sabem, é da Clínicas Leite em Lisboa e em Coimbra. É o nosso querido professor. Também gosta de carinho, portanto, aplaudo. Muito obrigada, professor. E agora vamos para as notícias e voltamos. Até já. Como lidam as mulheres com a falta de orgasmo? Respondemos a todas as questões a seguir ao intervalo.